Hoje você vai aprender a melhor receita de bolo de chocolate. Rápido, fácil, com uma massa super fofinha e que fica bem molhadinha. Muito simples de fazer e que fica uma delícia. E se você caiu nesse canal de paraquedas, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu peço que você já se inscreva e ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Agora, sem mais enrolações, bora lá para a receitinha. Vamos começar a nossa receita, então, pela massa. Aqui eu vou fazer no liquidificador, mas você consegue reproduzir essa delícia também à mão e até mesmo na batedeira, tá? O processo vai ser o mesmo, você só vai mudar a forma, né, que você vai fazer. Então, aqui no liquidificador, eu adicionei os ovos, 3 ovos inteiros, a clara e a gema, com 1 xícara de açúcar refinado e meia xícara de chocolate em pó, 50%. Lembrando que a receita vai estar toda aqui na descrição do vídeo, tá? Tanto em xícaras e em colheres, como em gramas também. Vamos adicionar aqui o óleo de cozinha, eu utilizo o óleo de soja, mas você pode utilizar o óleo de milho também, que fica uma delícia. E vou adicionar o leite integral. Agora eu vou adicionar 1 colher de sopa de margarina ou manteiga, que eu estou utilizando a margarina, tá? Sim, eu estou utilizando o óleo e a margarina em pequenas proporções, porque o óleo ele traz umidade para nossa massa e a margarina, além do sabor, também traz uma certa estrutura. Então, se você pretende fazer esse bolo para vender, por exemplo, em pedaços, é maravilhosa essa dica, tá? Porque ele vai ficar uma massa super úmida e fofinha, mesmo quando você levar na geladeira, tá? Porque vocês sabem que a manteiga ou a margarina, ela dá uma ressecada quando ela fica gelada. Mas em contato com o óleo, esse ressecamento não acontece, tá? Então, aqui eu vou bater muito bem no liquidificador. Ficou um pouquinho grudado na lateral aqui, então, com 1 colher de silicone, eu estou passando aqui na lateral do meu liquidificador, só para certificar que fique tudo muito homogêneo. Vou bater por 3 minutos. Agora eu vou adicionar a farinha de trigo, 1,5 xícaras de farinha de trigo. Antes de adicionar, eu já peneirei ela, tá bom? E vou acrescentar aqui também 1 colher de sopa de fermento em pó. Agora preste muita atenção, no modo pulsar a gente vai bater brevemente, tá? Poucos segundos, apenas para misturar a farinha. A farinha de trigo, ela não gosta de ser batida, porque senão ela desenvolve o glúten e deixa o seu bolo super pesado. Então, se você vai fazer essa receita na batedeira ou no liquidificador, esse processo precisa ser muito rapidinho. Prontinho, agora eu vou transferir a nossa massa para uma assadeira retangular média. A medida dessa assadeira vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu estou passando o desmoldante, mas você pode untar com margarina e farinha, com margarina e chocolate também, chocolate em pó ou achocolatado, tá? Fica a seu critério, tá? Desde que você unte para não grudar, né, o seu bolo na sua assadeira. Você pode também utilizar um disco de papel manteiga, por exemplo. Agora, eu vou transferir a minha massa para a assadeira e vou levar para assar no meu forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, tá? Toda vez que você for fazer a receita, antes de você iniciar qualquer coisa na cozinha, sempre pré-aqueça o seu forno. Vou assar por no mínimo 45 minutos. E para a caldinha do nosso bolo é muito fácil de fazer, gente. Apenas vou utilizar leite com achocolatado, tá? Aí, nesse caso, eu não recomendo o chocolate 50%, porque ele vai ser difícil de dissolver, sem contar que vai ficar muito forte o seu bolo. Então, aqui eu estou utilizando o achocolatado porque ele é um pouco mais adocicado e ele também não é tão difícil de misturar, tá? Aqui basta você misturar que já está pronto. Vou transferir a nossa caldinha para o nosso regador de bolo para facilitar na aplicação. Passado 45 minutos, olha só que lindo que ficou o nosso bolo, super fofinho. E agora, com o auxílio de um garfo, eu vou começar a espetar esse bolo. Porém, antes de você espetar o seu bolo, deixe ele dar uma breve esfriada, tá? Não retira do forno e já comece a espetar. Deixe ele esfriar um pouquinho para você realizar esse processo. Agora, com o nosso regador de bolo, eu vou umedecer muito bem
essa massa de chocolate perfeita. Gente, toda vez que você vai fazer um bolo, por mais que esse bolo fique dentro da assadeira, molhe a sua massa para ela ficar bem geladona quando ela ir à geladeira, tá? E ficar também mais gostosa, fica mais saborosa, simplesmente incrível. Eu simplesmente amo bolo de chocolate e eu acho difícil achar alguém que não goste. Aqui parece que ficou bastante calda, né? Mas não, meus amores, porque o bolo ele vai sugar essa caldinha e vai ficar todo uniforme, tá? Então pode utilizar essa quantidade de calda para essa proporção de bolo que ela é maravilhosa. Breve pausa aqui na receitinha porque eu quero muito saber de onde você é. Então deixa aqui nos comentários de onde você está falando. Já deixa aquele seu super like, porque o seu comentário e a sua curtida ajuda muito no crescimento e no engajamento do nosso canal. Agora, sem mais delongas, bora lá pra receita. O meu bolo já tá pronto, já tá molhadinho na geladeira, esfriando. Enquanto isso, eu vou fazer a nossa calda de brigadeiro, tá? Vou fazer uma calda de brigadeiro tradicional. Então, na panela eu vou adicionar o leite condensado, o meu chocolate em pó e o creme de leite. Você consegue substituir o creme de leite pela margarina ou manteiga também. A proporção vai estar na descrição desse vídeo. E em fogo médio, a gente vai mexer aqui muito bem até ele formar uma calda, tá? Sabe aquela calda do bolo vulcão? Então, tem que ser aquela caldinha ali para você colocar em cima do seu bolo. Quando chegar no ponto certinho, eu mostro pra você, tá? Não pode ser um brigadeiro muito, muito duro, porque como é um bolo, né, que tá dentro da assadeira, um bolo, entre aspas, gelado, né, porque a gente não vai embrulhar nem nada do tipo, tem que ser uma calda um pouco mais fluida, tá? Não pode ser uma calda, um ponto de brigadeiro de corte, por exemplo, né, pra rechear bolo. Porque senão vai ser difícil depois de você comer. Então, aqui, ó, em fogo médio, uma panela de fundo grosso sempre, independente se é para recheio, se é para brigadeiro de enrolar ou se é para calda. Vai mexer com leite condensado, vai mexer com brigadeiro, vai mexer com docinhos, inclusive. Deixa sempre um fogo médio e uma panela grossa, tá? Então, aqui eu fui mexendo, fazendo movimentos circulares, tomando muito cuidado para não queimar, tá? E aí, ele foi engrossando. Quando chegar nesse ponto de uma calda bem fluida, mas cremosa ao mesmo tempo, você já pode retirar, tá? Quando ele levantar a fervura, você conta 3 minutos. Olha só como o nosso bolo já absorveu a calda. Antes de colocar, então, a nossa calda de brigadeiro, eu já vou cortar o bolo, tá? Para facilitar depois, na hora da gente tirar a fatia de bolo de dentro da assadeira, tá? Então, aqui eu fui cortando, né, com auxílio de uma faquinha. Esse bolo, gente, ele rende bastante pedaços, tá? Lembrando que aqui é uma forma média, tá? Então, é um bolo bem servido aí, que com certeza vai fazer muito sucesso na sua casa e entre os seus clientes também, tá bom? Que esse bolo você consegue vender em pedaços na marmita, embrulhado no papel alumínio. Você consegue fazer ele de muitas e muitas formas, meus amores. É simplesmente maravilhoso. Bom, ele não ficou tão retinho assim, mas deu pro gasto. Eu confesso pra vocês que eu sou um pouco tenebrosa pra poder cortar bolo. Minhas fatias nunca ficam retinhas. Agora aqui, eu esfriei, né? Enquanto eu estava cortando meu bolo, a minha calda, ela foi perdendo a caloria, tá? Tem que colocar a calda, a gente, morna no bolo. Não pode colocar ela também muito quente. Tirou da panela e já colocou no bolo, tá? Deixa ela esfriar um pouquinho. Olha o brilho dessa cobertura, que coisa mais deliciosa. Gente, não tem quem resista. É simplesmente maravilhoso. E aqui eu vou espalhando com o auxílio de uma colher, tá? Fica bastante calda mesmo, fica bem gostosudo, bem chocolatudo, do jeito que a gente gosta. E agora, para decorar o nosso bolo de chocolate, eu vou adicionar granulado na parte de cima, mas essa parte fica totalmente opcional. Você pode colocar raspas de chocolate, aquele granulado, né, o tradicional, que eu tô utilizando o granulado ao leite. Mas você pode colocar, por exemplo, coco, castanha,
tá? Fica simplesmente delicioso de qualquer forma que você for fazer, gente. E agora é aquela parte maravilhosa de provar o nosso bolo. O nosso bolo já está pronto. Vocês viram como é fácil fazer esse bolo de chocolate? Esse bolo de chocolate é muito simples, é um bolo de chocolate rápido, fácil e que faz muito sucesso entre todas as famílias e também entre os clientes. Agora eu vou falar rapidamente para vocês referente à sugestão de preço de venda, tá? Cada pedaço desses, meus amores, você consegue vender a partir de R$5, tá? Vendendo numa marmitinha ou embrulhado no papel alumínio, mas aí o recheio você coloca por dentro e não por fora, tá bom? Você consegue vender a partir de R$5. O prazo de validade dele, meus amores, é de até 3 meses em congelamento e de até 10 dias em refrigeração. Apenas façam essa receita de bolo de chocolate, muito fácil e rápido de você fazer. Olha, com os ingredientes que você tem aí na sua casa, você já consegue reproduzir essa maravilha ainda hoje, hein? Fazendo essa receita, já me marca no Instagram, @BrunaFerreiraConfeitaria, que eu vou compartilhar todo mundo que me marcar. Faça lá e coloca: Bru, fiz a sua receita de bolo de chocolate, que vai ser um sucesso. Olha que delícia, meus amores. Simplesmente maravilhoso. É simplesmente maravilhosa, né? Eu espero muito que você tenha gostado e já salve essa receita no seu caderninho, tá? Depois eu quero saber como foi o resultado aí quando você fizer na sua casa. Muito obrigada por acompanhar meu trabalho e as receitas aqui no canal. Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar muito, pois a sua interação ajuda muito no crescimento e no engajamento do nosso canal. Bora chegar nos 200 mil amores aqui no YouTube e eu tô contando e esperando por você. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo!